Então, como eu prometi para vocês, tá? Eu vou contar para vocês um relato da cigana Esmeralda, onde ela me fala sobre uma das minhas vidas passadas. Quando eu questionei uma cicatriz que eu tenho, que eu carrego comigo. Então, o que foi que ela me disse, né? Ela me contou que em uma das minhas vidas passadas, eu era filha de um fazendeiro, né? E um certo dia fui convidada para um chá na casa de uma outra camponesa. Aí, me- aquelas camponesas tudinho, né? Só as solteiras, só podia ir nesse chá as mulheres solteiras. As senhorinhas que não eram casadas. E aí um grupo de senhorinhas, né, se arrumaram todas para ir a esse chá na casa dessa camponesa. E eu era uma delas, né? Então, chamei um cocheiro, né, e peguei a carruagem e fui para esse chá. Quando eu estou lá nesse chá, né, a dona da casa, que nos convidou, ela disse: tudo que vocês veem aqui vocês deixem. Aí tá todo mundo, todas as senhoras lá, todo mundo no chá. E de repente começa a tocar uma música. E quando todas as senhorinhas olham, um lindo cavaleiro, usava uma máscara, o jorro não colocava aquela taxa, gente, aqui, o jorro. Então, ele usava uma taja nos olhos como jorro. E esse cavaleiro dançou para todas aquelas moças que estavam ali. E todas as moças ficaram encantadas, maravilhadas com aquele cavaleiro. E ele dançou para todo mundo. E eu, né, segundo a cigana Esmeralda, me apaixonei por esse cavaleiro. Eu me apaixonei por esse cavaleiro. E eu esperei depois que o cavaleiro dançou, ele se retirou de cena, tá? E ele tinha um lenço na mão que ele acenava, né, para todas as moças que estavam ali. E aí a cigana me conta que eu fiquei por último para perguntar para a dona da casa quem era aquele cavaleiro. Só que aí ela não me contou e não me deu o endereço do cavaleiro. Ela falou ela falou o seguinte: eu falei para vocês que o que vocês vissem aqui vocês iam deixar. E não me deu nome do cavaleiro, não me disse onde morava nem nada. E eu estava perdidamente apaixonada por esse cavaleiro. Beleza. Peguei minha carruagem, o cocheiro e fui-me embora. Quando a gente estava indo embora, tá? A gente passou por uma árvore e o cavaleiro estava lá. Ele estava me esperando lá. Gente, ele estava me esperando lá embaixo dessa árvore. E ele se aproximou da carruagem e me deu um lenço. E partiu. Ele me deu só o lenço dele e partiu. E não me esperou dizer nada, não me disse nada. Ele só me deu o lenço e partiu, gente. Partiu. E aí eu voltei para casa e já voltei para casa segundo a cigana. Isso é a cigana Esmeralda me contando, tá, gente? Porque eu não me lembrava dessa vida passada. Foi ela que me contou. E aí eu fui para casa, louca, apaixonada, com aquele lenço na mão. E quando eu cheguei em casa, que eu fui olhar, no lenço tinha o nome dele gravado, gente. Tinha o nome dele gravado no lenço. Gente, o nome dele estava lá gravado no lenço. E aí, diz que no dia seguinte, sem demora, eu pedi que os meus pais me levassem até a cidade. E aí eu comecei uma busca incessante por aquilo. Comecei fui para a cidade, comecei a perguntar a um e a outro quem se conhecia aquele cavaleiro. Você conhece fulano de tal? Você conhece? Até que um velhinho ouviu aquelas minhas perguntas, se aproximou de mim e disse: eu conheço.
Ele, olha lá, ó, tá vendo aquele alto lá? Ele mora lá naquelas colinas. Ele mora lá naquelas colinas. E sem demora eu peguei o cocheiro e me mandei, gente, para aquelas colinas. E fui atrás desse moço lá nas colinas. Quando eu cheguei lá, uma senhora, que era a governanta da casa, me apareceu, né, na varanda, me recebeu e foi lá chamar ele. E aí o meu nível de felicidade disse que foi grande, foi estonteante. E ali eu combinei com ele, para que ele fosse na minha casa pedir em namoro ao meu pai, para que a gente pudesse se casar, porque eu estava perdidamente apaixonada por ele. E aí a gente combinou, né, para que ele fosse na minha casa e me pedisse em namoro para o meu pai. E ficou tudo combinado. E eu voltei para casa toda feliz, maravilhada, gente. Voltei para casa feliz. E aí eu esperei por ele. E esperei. E nada dele aparecer. E esperei e nada dele aparecer. Aí então, disse que mais uma vez, eu mandei o cocheiro selar os cavalos. E eu voltei novamente lá na colina para ver o que tinha acontecido. E quando eu cheguei na casa, a governante me recebeu e disse, vem filha, venha correndo, porque você tem que se despedir dele, porque ele está nas últimas. Então, quando eu cheguei, gente, naquela casa... Gente, o pior de tudo é que quando a cigana Esmeralda me contou isso, é como se eu tivesse voltado lá, a minha memória voltou toda. E eu vi todas as histórias, eu vi tudo. É como se eu tivesse vivido tudo de novo. E aí eu cheguei lá, ele estava muito ruim, uma febre muito alta, ele estava realmente na beira da morte. Imediatamente eu pedi para a governanta pegar várias folhas, vários ungüentos, sei lá, disse que eu fiz uma beberagem lá e aí eu pedi para ela, né, eu disse que eu untei a cabeça dele com várias folhas e fiz um chá e mandei que a governanta cuidasse dele e desse aquele chá para ele. Né? E aí diz que eu cuidei dele com essas ervas e ele ficou curado. E quando ele ficou curado, ele foi lá na fazenda, me pediu em casamento e a gente se casou. Só, gente, que... Só um minuto, tá? Então, continuar, gente, que eu tive que pausar porque chegou uma visita. Então, a gente se casou, né? Fomos morar na colina, na casa dele. E a gente foi feliz por algum tempo. Mas olha o que a cigana Esmeralda me contou, gente. Que ele recebeu a visita de um primo, né, dele que morava em outra cidade distante. E que quando esse primo chegou, esse primo começou a dar em cima de mim. E em um determinado dia que ele tinha viajado, esse primo acabou me assediando e eu acabei cedendo a esse assédio. E que quando nós estávamos no ato de traição, ele chegou e me pegou, tá, naquele ato de traição. E o que aconteceu foi que ele acabou me assassinando. Por isso eu tinha essa cicatriz aqui, por isso o motivo da cicatriz. Que essa cicatriz minha, ou seja, essa cirurgia que eu fiz, que eu fiquei com a cicatriz, foi mesmo na época em que eu recebi dele os golpes de faca. Olha, gente, que coisa, né? Então eu fui assassinada por ele. Porque fui pega em um ato de traição. Que interessante, hein? Então, eu estou contando esse relato para você saber que nada é por acaso. Até uma cicatriz que você tem, uma cirurgia, um órgão que você venha perder, tem um motivo. Nada, gente, aqui no mundo de matéria é por acaso. Tudo tem um porquê. Absolutamente tudo tem um porquê. Então, quero aqui agradecer a cigana Esmeralda, que me contou esse relato de uma das minhas vidas passadas. Hoje eu sei porque eu carrego essa cicatriz.
né? Eu sinto muito, né? Esse mesmo ser já passou por mim, tá? Esse mesmo ser já passou por mim nessa vida, nessa minha vida. Ele já passou por mim. A gente já viveu uma história junto, aqui nessa vida presente minha. Aí, o que foi me dito quando a gente se encontrou? Que a gente a gente ia passar um pelo outro para ver se... Gente do céu! Nossa, gente, eu acabei de me lembrar de um detalhe aqui estonteante. A gente tinha que vir para aqui, ficar junto e superar esse trauma da vida passada, né? Para que a gente pudesse selar o compromisso sem ele me matar mais, no caso, tá, gente? E ele já passou por minha vida, a gente teve uma história de amor, a nossa história quase que acaba mal de novo, tá, gente? Quase que acaba mal. Quase que acaba mal. Quase que tudo se repete, tá? E tudo se repetiu, mas não como aconteceu no primeiro, tá? Aconteceu de forma diferente, porque não houve mais traição da minha parte, eu não traí ele. Eu não traí ele, tá, gente? Mas aconteceram algumas tragédias na nossa história. E aí a gente sanou a roda kármica, fechou o ciclo, tá? E hoje eu sou livre e ele também é livre. Então, gente, olha, o mundo, a roda kármica, o mundo espiritual, não é brincadeira. E eu quero agradecer aqui a Cigana Esmeralda, mais uma vez aos 9 clãs ciganos do astral, por essa experiência que a Cigana Esmeralda me contou, tá? Teve outros relatos, tá, da Cigana Esmeralda, gente. Se um dia eu lembrar, eu conto para vocês. Tá? Eu me lembro de 2 relatos. Então, saudações aí a todos. E eu termino aqui essa série de vai dar aí uns 5 vídeos. Volta lá e assiste os outros, tá? Compartilha, gratidão. Saudações ao mundo espiritual, né? Salve o mundo espiritual. Salve os caboclos, preto velho, salve as falanges de Exu tronado, que são os Exus de lei, que trabalham com a lei do universo. Tá? Salve tudo, salva todos. Gratidão.